só se fala de outra coisa. Paredão falso do BBB 25, que deu uma remexida na casa na última semana, né, Gê? Finalmente o BBB começou a entregar alguma coisa pro público. Depois que Graciane foi então para esse paredão falso, que já é uma questão de praxe, todo mundo fica esperando em cada edição, a casa deu uma rebolada ali, né, com a força da Gra. Ela ganhou ovos exclusivos pra poder comer. Totalmente, né? Ela tá totalmente ovada. Sei lá, enfim. Ovacionada. E ela voltou. Bom, e é sobre paredões falsos que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Franklin. E eu sou o Jeremias. E esse é o canal Habla Tudo. Bom, os paredões falsos, como você já sabe, são momentos muito incríveis e icônicos, né, nas edições do BBB, que é quando um participante é eliminado temporariamente e depois volta para casa com alguns benefícios, porque lá ele pode visualizar o que está acontecendo na casa, o que falam dele, né, e outras coisitas mais. A dinâmica ela muda em cada ano, ela não ocorre todos os anos, a gente vai ver isso aqui, mas ela não ocorre em todos os anos, e eu não diria que sempre ela gera muito entretenimento, ela pode gerar. O que o público fica nessa expectativa. Será que vai render? Será que não vai? Alguns é positivamente, outros nem tanto. A primeira delas, então, foi a Ana Mara, em 2013, né? Que eu nem lembro, nem eu nascido nessa época. Eu nem sei quem é. Foi logo numa época que eles estavam tentando reativar muito as forças do BBB. Foi aí que ele começou a descer uma derracada assim abaixo, né? É derracada que fala? Deu um declínio, né? E aí, nessa época, eu vou confessar, eu não estava assistindo muito, eu era muito ligado ao BBB, né? Porque já tinha passado aquela festividade dos grandes nomes do reality. E no meu caso, por exemplo, era uma época que eu estava fazendo mestrado, tinha começado a trabalhar, então de jeito maneira eu conseguia ver. E aí foi também o primeiro contato com o público dessa novidade, né? Porque lá ela teve alguns benefícios, como poder ver o que estava acontecendo na casa, que sempre rola, mas dependendo da edição, tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, nessa edição do BBB 24, a Gra pôde observar, por exemplo, até coisas que já tinham falado dela na casa. Ela pôde ver filmagens do passado. Exatamente, quem votou nela. Eu lembro que algumas tinha assim, tu tinha fichas pra poder usar e ativar, tipo, eu acho que eles estão falando um negócio importante, então agora eu ativo. Mas diferente de outras edições, a Ana Mara, na primeira, que teve então o quarto secreto, ela volta para casa com alguns benefícios. Um deles é a liderança. Ela foi líder. Isso gerou uma tensão na casa, né? Porque ela voltou com um mega benefício. Porque o líder, além de tudo, não pode ser votado. E assim, tu acabou de ser eliminado por votação da casa ou por... E do público, né? Não. A casa achando que era do público, né? Não, e assim, tu foi para um paredão por uma votação ou da casa ou indicação do líder. Então tu tem gente para se vingar. Exatamente. E foi isso que ela fez, né? Então gerou uma baita tensão na casa. E ela não tem esse direito. Em 2016 a gente teve a icônica Ana Paula Renault, que inclusive Olha ela! Eu detestava. E nesse eu tava vendo, eu tava acompanhando um pouco, apesar de minha memória não me ajuda muito, mas eu acompanhava um pouco, eu tinha um ódio, eu tinha um ranço dessa mulher. Mas assim, quando ela foi eliminada, ela foi pro paredão falso. Posso te falar a verdade, Gê? Posso falar a verdade? Eu amava ela. Mas é que as pessoas que gostam do entretenimento vão gostar muito dela. Eu não gostava, eu acho que muito porque ela me dava agonia, ela me dava um negócio assim que me dava... A volta dela foi a mais icônica. Quando ela soltou aquele olha ela! Olha ela! Olha ela! Voltando, sambando na casa dos inimigos. Não é à toa que ela ainda, mesmo que ela não tenha virado assim uma grande artista de novela e tudo, mas no mundo ali da High Society, né? High Society. Ela sempre tá nas paradas, né? Em quadros de fofoca e tudo, ela é sempre convidada. Então ela se manteve, porque ela já era desse lugar. Eu sempre imaginava ela já rodando champanhe ali, né? E assim, a repercussão dela realmente foi grande no programa, porque inclusive ela sai tendo programa na TV, né? Ela é convidada pra ir pra TV. Exato. Então... E não só na Globo, ela teve várias emissoras que ela trabalhou, né? Sim, e ela não ganhou, né? Então ela teve... Ela foi eliminada, na realidade, depois. Sim. Porque ela deu um tapão na cara do outro. É verdade, foi, verdade. Então mesmo... Nem foi tapão, né? Foi mais agressão. Conta como agressão, vale a eliminação, né? Mas o que eu acho interessante é isso, assim, que ela, mesmo não tendo ganho, ela teve essa repercussão, mesmo também tendo uma participação meio polêmica, porque ela era uma pessoa imbatível. Só que isso gerou entretenimento e o público gostou muito dela. E a volta dela, então, gerou mais conflitos na casa, que já estava bem bagunçada por conta dela. E eu
Adorei. O povo tava dando graças que ela tinha ido embora, né? Então quando ela voltou... Mas virou bordão. E até hoje ela é lembrada. Olha ela! Beijo pro Renan. O Renan, quando a gente viu ele no Correio das Blogueiras, a gente já soltou, olha ela existe! Deve ser falsa! Vovó. Falsa! Em 2017 teve um quarto secreto muito polêmico. Foi com a Emily, que eu não sei se você está lembrado, mas foi uma escolha na realidade dos participantes. O Thiago Life só apareceu na tela e falou, gente, o público deu um poder a vocês e vocês vão escolher quem vai ser eliminado hoje. Nossa, eu não lembrava disso não, gente. Pois é. E a Emily foi muito polêmica porque teve um caso de agressão. Um cara que ela tava pegando, era um médico, não lembro o nome dele agora. Mas, ao mesmo tempo, ele foi expulso depois do programa. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso. Estamos aqui pra falar sobre o quarto secreto da Emily, que foi, assim, uma reviravolta total na casa, que culminou, Gê, na vitória dela foi a primeira do quarto secreto que teve uma vitória, né, na realidade. Ela ganhou o programa, aquela edição. Isso é um ponto importante, né? Talvez claro, teve toda a questão do envolvimento dela com uma pessoa, o fato de ter, talvez, isso pode ter culminado no público dar um favoritismo pra ela, né? Mas o quarto também pode ter influenciado nesse sentido. Ela teve um roteiro bem o BBB 17 foi sobre a Emily. Eu acho que esse eu não acompanhei também. Mas eu lembro dela, tá? Eu só não lembro de toda essa história dela. Sim, mas foi eu bem lembro forte. dela. Gente, que isso é um filme? No ano seguinte, em 2018, a gente teve o quarto secreto, uma eliminação falsa com a Gleice Damasceno, que também foi a vencedora do BBB daquele ano, especificamente, e que inclusive a gente tava revendo essa entrada dela no quarto secreto, e que me deu uma agonia que ela não parava de berrar, e o Thiago ficava dizendo pra ela, faz silêncio, você tá em cima da casa, eles vão te ouvir, faz silêncio. Ela berrava, ela pulava, ela tava doida lá. A Gleice também foi uma das campeãs, foi a campeã dessa edição, né? E esse BBB foi bem polêmico também, porque teve Ana Clara, Kaysar, foi um baita BBB, né? Foi um baita BBB. O histórico que teve a maior prova de resistência do BBB com a Ana Clara e o Kaysar. E se a Ana Paula teve lá no BBB 16 um bordão lançado, a Gleice também, quando ela volta pra casa, ela lança um bordão que já estava rolando no Brasil inteiro, né, que é da novela, esqueci o nome da novela agora, mas passava no Tocantins. Eu também não sei. Do outro lado do paraíso, do outro lado do paraíso, eu acho que é esse, do outro lado do paraíso. Depois a gente vê em que ela desce a escada, chega lá com os rivais dela na sala e já solta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Não imaginam o prazer que é estar de volta. O coração, ó. Tanto na novela quanto no BBB, obviamente, essa fala gerou muita repercussão. Muito. E Gleice continuou, então, nas ondas aí, sempre aparecendo na TV. Ela, se não me engano, esteve também no relançamento do No Limite. Foi. Ela não participou. Ela participou. Ela tava? Ela tava. Ela tava no No Limite. Vamos confirmar aqui agora. A gente assistiu. Nossa, eu não tinha nem ideia, não tinha a menor lembrança que ela tava no No Limite. Sim, eu não sou louco. De vez em quando, e mente também, mas isso eu realmente eu não lembrava não, tá? Isso pra mim tá sendo, apesar de que muita coisa eu não lembro, então é normal eu ficar surpreso. Sim, inclusive foi muito interessante que a edição dela foi uma das que mais participaram desse No Limite. Tinha ela, tinha o Kaysar, a Ana Clara tava na apresentação, né, do estúdio e tudo, então assim, foi bem legal. Menina. No BBB 19, seguindo uma sequência ali quase certinha, né? 16, 17, 18, 19. Ficando óbvio o negócio. Teve uma eliminação falsa. A gente não vai dizer que foi literalmente um quarto falso, um quarto secreto, que foi com a Gabriela. Então ela foi eliminada. Todo mundo que queria comemorar, comemorou. Quem ficou triste, ficou triste. E logo depois ela volta pela dispensa gritando igual uma louca. Não soltou, olha ela, mas... internamente, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Ela tomou o maior sustão, na realidade, quando voltou, né? O que eu ia dizer, pobrinha, ela não teve nem quarto secreto, tadinha. Pobrinha, como diria o Brilho. Então, ela não teve os benefícios como os outros, né, Gê, do quarto secreto. De ficar... Por que você tá rindo tanto assim? Eu não lembro, eu não conheço essa história. Mas o BBB 19 foi bem polêmico e foi bem cancelado, o BBB 19. Foi. Eu também não assisti porque teve muito caso assim. Quem ganhou foi a branca dentista. Então, a loira dentista, né? Então, a loira padrão de HB20. Você já sabe. E que teve várias falas polêmicas dentro do episódio. Então, assim...
Não, obrigado. Mas assim, sabe por que eu tava rindo? Porque eu fiquei imaginando assim, ela saindo pela porta, andando pelo corredor que dá a volta na casa, e quando ela olha assim, ela entra de novo, ela, ué? Entrei de novo? É o máximo. E tadinha, ela não teve nem direito, porque assim, quem vai pro quarto secreto tem os benefícios. Vai lá e tem comida livre, fica vendo TV, descansa, não tem que ficar suportando aquela gente inteira. Ela não teve nem isso, tadinha. Como é que é? Justice for Gabriela. O BBB 21 foi o caso das pessoas emocionadas, em que a gente teve a eliminação falsa da Carla Dias e que todo mundo tinha ficado feliz. Eu lembro disso um pouco, assim, apesar de que eu não vi tanto, mas a gente viu muita repercussão disso, de que as pessoas queriam muito que ela fosse eliminada. Eu acho que por isso que, inclusive, ela foi votada, para que ela pudesse ver algumas falas e alguns comportamentos do Arthur. Arthur Piccoli de Conduru. Arthur Piccoli de Conduru. Aceita ser meu par no jogo e na vida? A pior, Alice, me dá vergonha. Eles fizeram uma proposta muito legal, inclusive, pra ela voltar, né? Ela Foi a volta mais icônica dela, eu acho. A assim, de dummy. Que isso eu achei muito interessante, porque ela volta como dummy, né? E ela poderia fazer um negócio muito, muito interessante. Só que ela volta fazendo uma declaração pro Arthur. Claro, ela não teve a chance, ela não conseguiu ver as falas problemáticas dele. Ela é um dos quartos secretos que tinha ficha. Exato, ela não podia ouvir tudo o tempo inteiro, então ela tinha que selecionar bem. Acabou que, infelizmente, ela não viu essas falas, eu acho que ela só ficou sabendo pós-BBB, porque eram falas bem... Algumas falas problemáticas, assim, que ele fazia, inclusive, eu acho que em relação a ela... Eu não lembro bem. Ela e a casa toda, na realidade. Até aquela cena icônica da VTube, lembra? Oh, Carla Dias, me perdoa, que não sei o que. Pedindo desculpa, porque ela também falou mal da Carla Dias, mas a Carla Dias não tinha visto nada. O que ela podia ter aproveitado esse quarto, coitada, ela tinha as fichas também, né? Mas assim, ela não aproveitou. Então a gente ficou com muita raiva, muita raiva. E eu lembro também que nessa época a gente ficava criticando muito a amizade dele, a parceria dele com o... Eu ia falar Emicida. Como é que era? O Projota. Sim. Lembra dele com o Projota, que ele amava muito mais o Projota do que ela, né? Ele namorava o Projota e tinha ela como amiga, né? É a broderagem. Literalmente a broderagem. Mas enfim, foi icônico, mas fez com que ela também não aproveitasse a oportunidade e logo fosse eliminada também. Por isso que eu falo assim, a gente sempre tem uma grande expectativa. Eu acho que o dela marca muito isso, assim. Gerou-se muito uma expectativa. Pô, ela vai poder ver umas coisas assim, ele fez umas falas, quem sabe ela vai ver, e nada. Ela volta e nada. Literalmente apaixonada. E a cara dele pra ela, tipo assim... Ai, sério, ela voltou. Ela voltou, não acredito. Arthur Piccoli de Conduru. Conduru é Pet Cachoeiro do Beberi, não de ter falente. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Em 2022, vamos falar de um quarto secreto que, pelo menos pra gente, é um quarto secreto do ranço. Quem foi? Arthur Aguiar. O Pãozinho também foi votado pelo público ou por robôs, supostamente, né? Supostamente por robôs. venceu o BBB com votos de robôs. E ele foi também pro quarto secreto. Uma das diferenças nesse quarto secreto é que ele podia interagir com a casa também. Assim como na dele lançou alguns itens, por exemplo, de aumentar o som, diminuir o som, cortar algumas coisas. Ele conseguia controlar algumas coisas na casa, tipo, ele podia cortar a água. Exato, então, tipo assim, eram algumas coisas que ele poderia fazer, que ele ganhou um poder meio que supremo também nesse quarto secreto. E a volta dele, como já se imaginava, também mexeu bastante com a casa, fortaleceu o grupo ali da macharada, né? Tinha aquela galera toda ali que a gente queria... Tinha ranço desde um ranço sempre. total, mas finalmente ele, como já se esperava, ganhou então a edição do Big Brother 2022. Eu não lembro com quem que ele tava batendo pra vencer. Ele não tava batendo pra vencer, G, mas a disputa inicial dele era com a Jade Picon. Lembra os embates? Nossa. Porque a Jade, quase logo na metade do programa dele, ela foi eliminada. Ela né? foi eliminada porque ela vai contra ele. E eu lembro que ele ganha a parte do público que supostamente não eram robôs. Ele conquista essas pessoas porque... O pessoal do sofá.
da televisão. Porque ele realmente tentava jogar. Ele queria, assim, e os colegas dele não ajudavam a jogar. E daí isso foi deixando ele com muita força, porque assim, ele tentava, a Jade também queria jogar, inclusive a gente ficou com um ódio imenso do Eliezer e do Vini, porque o Vini entra pro BBB pra se causar e vai lá e é um trouxa no Só queria programa. fazer VT. Só queria fazer VT e se apaixonar por um hétero, basicamente, então... Ficou uma palhaçada. Eu lembro que, inclusive, quando a Jade... Eu não lembro se é o paredão da Jade, mas o declínio do grupo deles é quando o Eliezer e o Vini não seguem o combinado com o grupo. E daí eles começam a se tornar minoria e vão perdendo a partir dali. Um por um vai saindo, né? É, exato. Já em 2023, a gente teve uma eliminação falsa com um quarto secreto um pouquinho diferente. Eles sempre tentam mudar um pouco a dinâmica, assim como tinham mudado com o Arthur, ali na temporada passada, que deu poderes a ele. Nesse caso, eles eliminaram 2 pessoas. O Fred Nicásio, que era o médico, e a Marília. Inclusive gerou aquela fala bem conhecida que era como é que você tem sangue de Maria bonita, você tem Exato. sangue de Maria bonita. E isso eu acho que eu não lembro se foi dentro do quarto ou foi dentro da casa. Não, foi dentro da casa ainda, na primeira semana, Isso. né? E aí eles se juntaram. Nessa edição, já não sei se você lembra, eles entraram em duplas, né? E aí eram camarotes com pipocas, formando essas duplas, e por isso a primeira dupla eliminada, que foi o Fred e a Marília, eles foram então para um quarto falso, um quarto secreto, né? E lá o público iria decidir, né, quem de fato iria sair. E aí logo quem depois... iria voltar. E quem iria voltar para casa, né? Então a Marília saiu, o Fred Nicásio voltou para casa e fez estardalhaço, né? Também foi um que não aproveitou tanta coisa não, porque voltou com algumas informações trocadas e ele falava que sabia e não sabia das coisas, então foi bem confuso a volta dele também. Jogando algumas verdades E mentiras também. Acho que é dessa edição, não é? Não, é dele. Não. É da Jade Picon. Picon, é verdade. E aí, gente, só lembrando que o Fred, ele marca o BBB porque ele entrou na casa 3 vezes. Ele entrou 3 vezes? Ele entrou 3 vezes. Entrou a primeira vez, depois voltou do quarto secreto e depois teve a repescagem, que ele voltou junto com a menina aqui de Santa Catarina, a Larissa. Lembra que foi quando o Fred saiu? Eu não teve uma repescagem no final. Repescagem. Teve uma repescagem porque esse bebê foi expulso várias pessoas, né? Ah, é verdade. Teve da Maria, da lata na cabeça. Lembra o balde na cabeça? Sim, mas foi nesse. Foi nesse. Eu lembro que teve também a questão do que chamaram... O cara de sapato. É isso. E o cara de sapato e o outro, né? E eu acho que era um MC, um rapper, não lembro. Mas eles o são Dalecha. eliminados por mexer com uma das meninas na Assédio, festa. né? Que era que tinha vindo da Espanha, México. Do México, acho que era do México. Uma México. coisa assim, é um país hispanohablante. Resumindo, Dr. Fred pode pedir música no Fantástico. Acho que foi o único que votou 3 vezes numa edição, né? Se não considerar aquele dia sem, aquele último dia tipo Carol com K, que volta, que daí ali também deve considerar a pessoa entrando de novo, mas ele realmente entra para jogar, né? Exato, então ele entra exato. 3 vezes na casa. Não lembrava disso. Tô aqui pra te recordar, meu amor. Se chegou até aqui, não deixe de se inscrever nesse canal, dar a sua curtida, o seu like, comentar, né? E compartilhar também com seus amigos que gostam do BBB. Você recorda de todos esses que nós falamos aqui? Lembra de algum? Lembra de outros? Teve alguma informação, algum detalhe de algum desses quartos secretos que você lembra e a gente não falou no vídeo? Deixa aí no comentário. Não, eu acho que o mais importante, dizer qual foi o mais icônico. Gente, que isso é um filme? Bom, falando então da Graciane Barbosa agora, ela foi a última participante a ficar em um quarto secreto, né? Diferentemente das outras edições, essa edição foram em duplas de pessoas conhecidas, né, entre si. Então fizeram uma inscrição em duplas, né? No caso dela deve ter sido convidada, né? Mas a inscrição já foi em dupla, diferente daquele que as duplas se formaram na entrada. Na entrada, exato. Então foi Graciane e a irmã dela, a Gi, né, que foram as eliminadas, só que a votação desse paredão falso, né, ele era individual. Então você votava quem você queria eliminar e a dupla dela iria então pro quarto secreto. Claro, lá dentro eles não sabiam, eles achavam que a dupla tinha ido embora. A pergunta que todo mundo ficava se fazendo, como é que seria a alimentação da Gra nesse quarto secreto, né? Muito mais de saber se ela queria ou não, né, ver as coisas da televisão, a gente queria saber se tinha ovo. E tinha, gente, muito ovo. E o mais interessante é que já tinha ovo cozido, já, sabe, no pote, assim, então ela aproveitou muito. Mas também conseguiu aproveitar, até porque nessa edição a própria produção foi jogando para ela alguns detalhes, ela conseguiu pescar bastante coisa, aumentando ainda mais uma rivalidade recente que ela tinha criado, então,
com o Diogo. Ele pegou a mesma estratégia de todo mundo que vem ganhando nos últimos anos, tá seguindo a mesma coisa, tá? É o coitado que tá sendo perseguido. Lembrando que essa é uma opinião pessoal do G. A minha é pior. E muita gente vai concordar comigo, né? Inclusive... A tia do sofá, não. Vamos. Você entra nas redes sociais, G, entra no Facebook, é uma loucura. Eu entro no Facebook, tá, gente? Desculpa. Desculpa, mas eu ainda entro no Instagram, Facebook. mas tem Facebook. Ah, velho. Então lá o pessoal tá adorando o Diogo, tá? Só pra ficar atento. E é essa galera que vota, porque você não vota. Não. É assim, o pouco que eu vi, eu não gostei. Então, aí minha opinião sobre ele. Vamos lá, gente. O que vocês acharam, então, desse paredão falso da Gra? Vai ajudar? Vai melhorar? Ela voltou com uma imunidade, né? Essa semana ela não sai, então ela pode aproveitar pra brigar com todo mundo que vota, ela não recebe. Ela já saiu xingando ele, então aí tá prometendo. E voltou também, voltou xingando também. Vamos ver então como é que renderam, né, esse quarto falso, paredão falso aí, pra Gra e a movimentação dentro da casa. Tô torcendo pra ela, tá? Aí o povo fala, ela não tem moral, porque aqui fora ela fez isso, fez aquilo. E daí, eu não tô aqui pra julgar a moral dela, tô aqui pra julgar o jogo dela dentro da casa, que nessa semana eu tô curtindo, tá? E ela vai pro embate. Ela peita o cara, tá? E eu gostei muito disso, tá? Eu gostei muito de ela virar pra ele assim, eu tinha uma ótima opinião sobre você, mas depois do que você fez, eu acho que você é um homem merda. Adorei isso, adorei, porque realmente assim, ó, o que o cara fez, ele foi muito boca mole, muito boca mole. E eu acho que o mais importante, dizer qual foi o mais icônico. Porque eu acho que o dela não foi o mais icônico, obviamente, não foi. Não. Pra mim, eu não sei dizer assim, acho que pra mim o mais icônico, por mais que eu não goste, eu acho que foi o da Ana Paula. Ah, sim, sem sombra de dúvida, porque dela virou bordão mesmo, né? E tava todo mundo com ódio e aguardando ela ao mesmo tempo voltar, né? Eu acho que foi exatamente isso assim, ó. Mesmo quem odiava ela, queria ela fora da casa, viu que, rendeu. A mulher rendeu. Eu tinha ranço dela, eu tinha muito ranço dela. Minha gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.